Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos já nos preparar para a celebração desta Eucaristia, desse 23º domingo do tempo comum e, consequentemente, já nessas vésperas do dia da independência do Brasil, colocar também esta Eucaristia, pela nossa pátria, embora amanhã também iremos celebrar às 10 horas da manhã, estaremos assim como costume, feriado, a gente sempre coloca a missa pela manhã, mas desde já vamos rezar pela nossa pátria diante dessa situação que nós vivemos bem atípica da pandemia que ainda assola o mundo inteiro. Colocar também os cientistas, profissionais da saúde que buscam a cura para esse mal do coronavírus e pedir a graça de Deus que venha nos auxiliar para que possamos viver e meditar esse mistério que hoje o Senhor nos chama a celebrar. Então vamos dar início com o canto de entrada e pedir a graça do Senhor que nos sustente e conduza nesta celebração e para viver esse mistério da Trindade Santa em nosso meio. Cantemos o canto de entrada. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, estamos nesse momento diante da presença do Senhor nosso Deus, fechar os nossos olhos e fazer o nosso exame de consciência, pedindo humildemente perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nossas faltas. Possamos recorrer assim a Ele na sua rica e imensa misericórdia, que venha sobre o nosso auxílio e que nos sustente cada vez mais, para que possamos cada vez mais ser auxiliados em nossa conversão e celebrar dignamente este santo sacrifício.
que vieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus
Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e adoremos e postremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, tu estás entre nós e nos falarás na tua língua. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro diácono Montenegro, amados irmãos e irmãs, nós temos aí esse mês, assim colocado para nós por conta de São Jerônimo, que é o tradutor para a língua vernácula, assim no século III das Escrituras, século III, IV, né? Que traduziu as escrituras do aramaico, hebraico, grego para o latim. Graças a ele, nós temos essa questão de hoje ter essa possibilidade de ter a Bíblia em nossa língua. Foi ele que começou a fazer esse trabalho minucioso. Embora seja colocado como um mês da Bíblia, né? Eu sou muito pessoal nessa questão e um pouco crítico. Eu acho que não tem que ter mês de Bíblia. A Bíblia tem que ser uma coisa cotidiana da nossa vida, até porque se cultiva muito nesse mês a questão do uso da palavra e depois é colocado de lado. Até porque a palavra de Deus ela precisa ser o alimento diário da nossa vida. Como a igreja cultiva, e essa é a linguagem da igreja. Tanto que ela nos dá a palavra como oração.
a liturgia das horas como meio de santificação das horas do dia, através dos salmos e também na meditação da palavra que é colocado para nós. Mas existe uma musiquinha que é bem comum ser cantada nesse período, né? Que tem um erro teológico seríssimo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus em si só. Até porque se for, é a afirmação dos nossos irmãos separados, como Lutero fez. Sola Escritura, sola fide. Só fé, só Escritura. E não é isso. Até porque a palavra de Deus ela é uma realidade viva, eterna, dinâmica. E quando ela é possibilitada assim para fazer com que esta realidade aconteça, como esta realidade eterna, perene e dinâmica, quando ela está alicerçada no tripé que existe, aquilo que está a serviço dela, a tradição e o magistério, que são duas realidades que, se pegarmos as Escrituras, queremos realmente conhecê-la, precisa estar baseado na tradição e o magistério, até porque as Escrituras, qualquer livro que ela contém, por isso contém, não é, porque sem essas duas realidades, ela perde seu significado e pode ser distorcida na sua realidade, na sua mensagem, no que ela quer conduzir. Então é esse sentido que a palavra de Deus ela precisa ser dita. E é esse conteúdo que nós precisamos abraçar, porque cada livro é tradição de tradições. Não chegou montado. Foi a própria comunidade que, à luz do Espírito Santo, conduzida, tanto no Antigo Testamento, o povo de Israel, como também no Novo Testamento, o povo cristão, trouxe essa realidade para que acontecesse e tornasse canônica, como verdade, que contém a palavra de Deus naquilo que é ensinado. E não existe mentira. Então, é isso uma síntese do que é a palavra de Deus. Eu vou não ficar tocando, mas como começamos, e aí tem essa musiquinha, né, que tem esse erro teológico, mas eu trago a luz para aprendermos realmente o sentido pleno das Escrituras. Lógico que se estudarmos, daria aí uma aula, cada realidade da tradição, magistério, a gente poderia ficar aí uma semana falando sobre o que é cada coisa, e não é o caso aqui. Aqui é o caso da homilia. E como é homilia, vamos voltar para a palavra de hoje, que é muito perspicaz para nós, porque qual é o lugar melhor de celebrar a palavra de Deus e o lugar da plenitude da sua ação? A liturgia da missa. Tanto que o ambão, ele não é só uma estante, ele é o altar da palavra. Nós temos dois altares, o altar da palavra, por isso a missa ela tem essa divisão. A primeira parte é a liturgia da palavra, e é a mesa da palavra que aqui está. E a segunda parte ela se volta para a mesa da Eucaristia, o banquete, que uma sem a outra não existe. Precisa ser essa realidade. E a palavra de Deus também é o alimento da nossa vida e nos ajuda a entender cada vez mais aquilo que precisamos caminhar. E hoje, a palavra ela traz para nós uma realidade muito atual, presente, como ela sempre é, mas de forma muito clara de algo que muitas comunidades passam e também é nossa, que é a doença que afeta e divide as igrejas e que nós precisamos trabalhar. Quais delas? Qual doença é essa? O profeta Ezequiel traz hoje para nós uma coisa que primeiro é tratado como algo de fora e Jesus traz para tratar de dentro, das circunstâncias da vida que podem acontecer, principalmente do pecado, que cada um de nós podemos cometer e também o outro na nossa vida. E como nós precisamos agir? Primeiramente, na vida, no mundo, o que nós somos, cristãos. Quando batizados,
recebemos uma graça dentro da unção, que nos dá essa dimensão de Cristo com a unção do crisma: profeta, reis e sacerdotes em Cristo. E o profeta é aquele que anuncia o que não é seu, mas o que é a mensagem de Deus. Essa é a realidade do profeta. E Ezequiel, ele está vivendo uma situação de exílio, da destruição de Jerusalém, mas traz uma imagem muito fundamental para nós, a imagem do sentinela. O sentinela é o vigia, o segurança, mas dentro daquele contexto, o sentinela, ele traz para nós uma realidade. As cidades eram cercadas por muralhas, grandes muralhas, e em pontos estratégicos dessas muralhas existiam torres, onde ficavam essas sentinelas, vigiando, que era muito alto para olhar além, o que está por vir. E a função do sentinela é avisar quem vem. Se há um perigo, se há um exército que vem, o sentinela tem que avisar a cidade para se preparar. Se ele não avisa e acontece qualquer mal dentro da cidade, uma invasão, uma destruição, se ele sobreviver, depois ele paga com a própria vida essa negligência. Então, por isso, Ezequiel é estabelecido como essa sentinela no meio do povo que está ali sitiado, numa situação de destruição, mas é aquele homem que está ali falando com a autoridade de Deus. E o problema que nós precisamos ver é o que a advertência é algo que muitas vezes nós não sabemos lidar com ela. Quando nós somos advertidos, e existe a forma como advertir também, que faz toda a diferença, é que nós precisamos entender esse sentido hoje que Jesus e tanto o profeta Ezequiel traz para nós. Tanto que, qual é a advertência? Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa, porém, tu salvarás a tua vida. E vejam como é importante isso percebermos em nós. A advertência é um dever moral que nós temos diante de qualquer circunstância, na realidade também do outro que está errando. A forma como nós advertimos é que faz toda a diferença. Porque existe advertência num princípio da verdade, da justiça. Mas para nós cristãos, essa verdade não pode ser de qualquer forma. Ela precisa ser a verdade na caridade. Por que a verdade na caridade? Porque se você não chega trazendo a verdade na caridade, você pode piorar a situação. Por isso precisa ter discernimento, como vou falar e chegar no outro. Porque eu preciso entender primeiro. Isso é uma dica que eu dou. Primeiro você precisa escutar o outro. Fulano, está acontecendo isso. E já entrando no Evangelho. Isso, eu escutei. O que está acontecendo? Escuta a pessoa, tenta entender. Porque se a pessoa estiver no erro, cometendo um pecado, alguma coisa séria, você precisa entender o que levou essa pessoa a estar vivendo. Porque ninguém faz algo errado, ninguém faz algo para o mal, muitas vezes conscientemente e livremente. Se faz isso, é porque há uma distorção, esse querer do mal. Mas se a pessoa é levada por circunstâncias e tudo mais, nós precisamos entender para saber como ajudá-la. E é por isso que a forma como nós chegamos não é só para tirar a pessoa do erro, é para ajudar a pessoa a ser salva. Isso é um compromisso que todos nós temos como cristãos. A salvação ela é individual, sim, ela é individual.
Mas se eu faço uma experiência com o ressuscitado, eu tenho o dever de não guardar aquilo que eu recebo por graça do Senhor comigo. Eu tenho o dever de tentar ajudar e salvar o máximo possível de pessoas e levá-los a encontro com Ele também. Isso é um dever nosso. É por isso que Ezequiel traz isso para nós. A omissão, nós também pagamos. Mas também, se nós contribuímos para a coisa continuar, também vamos pagar. Tanto pelo erro do irmão, como pelas consequências que nós também atribuímos a ela. É por isso que a forma como Jesus traz a coisa é uma grande solução na nossa vida. Não é um segredo de relações, é um segredo como nós precisamos nos comportar e viver no nosso dia a dia. Nós precisamos inserir esta realidade da correção fraterna em nós, porque senão as coisas não mudam e aí continua o inferno sendo propagado na vida do outro. Por quê? Eu falo inferno porque existe um demônio que é causa de muitas coisas que acontecem na vida das pessoas que elas não enxergam, que é o demônio da inveja. A inveja, um dos sintomas para mostrar se eu estou ou não sendo invejoso diante das circunstâncias da vida e da realidade do outro, é saber se eu me entristeço com a felicidade e o bem do outro. Isso é um sintoma da inveja. Se eu fico triste porque o outro está bem, está feliz, isso é inveja. Mas o problema é o que se faz com a inveja, que é a bendita, como diz São Tiago em sua carta, realidade de um membro que é o menor de todos, mas faz o estrago e capacita as pessoas para irem ao inferno e também a própria pessoa, que é a língua. A língua, para refrear ela, existe um exercício que é interior, de todo um processo de conversão. Mas também, o mal que ela traz com isso se chama fofoca. E o que muitas vezes nós não percebemos é o mal que a fofoca pode fazer na vida do outro e o estrago que ela pode fazer na vida dos outros, de uma comunidade. E às vezes a gente se pergunta por que a nossa comunidade não vai para frente. Por que as pessoas não vêm para a igreja? É porque muitas vezes nós somos os primeiros a cultivar a cultura da destruição dentro da própria igreja. Porque não parece não, mas sempre é aquela coisa da fofoca. Fulano, você sabe, ficou sabendo disso? Aí escuta. Aí quando leva para outro, já aumenta o ponto. Vai levando para outro, já aumenta outro ponto. E é por isso que a exortação de Jesus é muito séria. Se você escuta, se você vê algo, não vai levar para outra pessoa não. Chama a pessoa para conversar e tenta entender o que está acontecendo e exorte a pessoa na caridade. Porque não adianta você chegar e vomitar em cima da pessoa, querendo que a pessoa mude, porque você não vai conseguir. Se você quer ganhar um irmão, quer salvar, quer tirar ele de uma realidade, de um erro, chame ele para conversar, dialogar. Duas realidades. É onde nós vamos tendo essa realidade, aonde nós vamos nos colocando do outro. O que vai me ajudar a fazer isso? Eu já quebro o ciclo. Por isso que as pessoas que já me conhecem já sabem que eu trato assim, né? Você falou com a pessoa? Não. É para falar? Não. Então não quero saber mais. Eu sou curto e grosso nesse ponto. Eu não gosto. Até porque quem cultiva intriga, fofoquinha, está alimentando o próprio mal dentro da realidade dele e dos outros. É diabólico. Porque a coisa que quando destrói, e por isso eu falo que são pecados gravíssimos, porque entra no 5º mandamento,
Uma fofoca pode entrar no 5º mandamento, quando destrói a imagem e a moral do outro. Porque se você destrói a imagem do outro, você está destruindo a vida dele. E não só dele, mas das pessoas que estão em volta dele também. E além desse pecado, você comete o pecado, isso eu falo só da 2ª tábua, a primeira, que é o 1º mandamento, a falta de caridade, de amor com o outro. Como quebramos isso? Basta você se colocar no lugar do outro, simples. Agora, se você não consegue, há a diferença da fofoca para a correção fraterna. Você tem um discernimento de ter alguém que seja próximo daquela pessoa, se você não conseguiu exortar e trazer ela para enxergar o erro e voltar, tem um discernimento, e é por isso necessária a oração, de pegar uma ou 2 pessoas que tenham maturidade, discernimento, que saibam conduzir para ajudar a dissolver aquela coisa. E aí você chama para tentar conversar e ajudar esse irmão. Não conseguiu? Leva à igreja. Não é levar à igreja, tá? Sai espalhando para todo mundo, olha! Né? Não faça isso. Leve à igreja quem compete à igreja, quem está à frente da igreja, que vai ajudar a tentar resolver e chamar aquele irmão para conversar, para tentar ajudá-lo. Leva o sacerdote para tentar ver, leva o diácono, as pessoas que estão ali a serviço e com a responsabilidade de cuidar, porque isso é a última instância. Entenda o processo que Jesus está nos ensinando. Isso ele está falando com os apóstolos, porque se um apóstolo é o primeiro a causar intriga, divisão, ele não está sendo um apóstolo, ele está sendo o diabo. Então é onde nós precisamos ver qual a realidade que nós precisamos viver. Se nós não aprendemos a ter uma vivência realmente do Senhor, esse diabo vai continuar no nosso meio, não vamos quebrar. E nós precisamos quebrar isso aqui dentro. Porque muitas pessoas não se aproximam por causa disso, porque já foram feridas, foram destruídas. E quantos de nós não contribuímos para isso? É uma responsabilidade que nós vamos ser cobrados depois. Se há uma mentira, nós precisamos reparar essa mentira. Ainda mais quando é calúnia. Eu não falo em nem lei humana, que é calúnia e difamação. Eu falo uma questão divina, porque isso aí é implicação jurídica, que é pior ainda. É porque as pessoas não têm essa noção, que se tivesse, aprenderia a tomar mais conta da própria vida do que o do outro. Até porque eu faço isso, porque eu tenho mais para tomar conta da minha vida, que tem muita coisa para resolver dentro de mim, e que eu preciso mudar, e eu tenho consciência disso, que eu gasto muita energia para cuidar de mim mesmo. O que me sobra da minha energia, eu cuido de todos, mas quando é para gastar de forma intensa, eu gasto com aquilo que é necessário, mas comigo principalmente, porque eu preciso fazer a mudança a partir de mim mesmo. E é nesse sentido que São Paulo traz para nós todo esse arcabouço da experiência fundamental de Cristo em nós. Não fiqueis devendo a nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. E isso é uma realidade que todos nós precisamos ter consciência. Se o mal ainda persiste dentro de nós, bato nessa tecla, é sinal que ainda não fizemos uma experiência concreta com o ressuscitado. Porque quando nós fazemos uma experiência com o ressuscitado, a primeira coisa que nós queremos fazer é mudar a nossa vida. E se nós continuamos estáticos, precisamos rever. Porque se já fizemos experiência e paramos no tempo, nós precisamos acordar. É por isso que hoje eu toco nessa ferida, porque é uma coisa que afeta a todos,
Porque afetar um é afetar todos. Não parece não, mas isso acontece. Porque todo pecado, ele é individual, mas ele também é social. Essa é a dimensão do pecado, fundamental, que a igreja sempre diz. E é onde nós precisamos ter essa consciência na nossa vida. O cuidado que precisamos ter. Como lidar com o outro, principalmente os nossos irmãos. Veja Ezequiel. Se um ímpio é tratado assim no Antigo Testamento, Jesus traz para a realidade do irmão, que tem que ser mais zelado ainda, é a ovelha perdida. E nós um dia podemos até passar por isso também. Todo mundo tem telhado de vidro. E os santos sabem disso principalmente. Porque quem chegou à santidade, os patamares mais altos, sabe que qualquer descuido pode vir tudo abaixo e pode vir a cair. Mesmo bem construído, ele sabe que pode cair a qualquer momento no pecado se ele não vigiar. E nós precisamos ter esse cuidado. Porque se não temos esse cuidado e vigiamos, vamos continuar sendo verdadeiros homicidas, que não precisa tirar a vida de uma pessoa, porque já estamos matando ela com a nossa própria língua. É isso que nós precisamos quebrar no nosso meio. Quebrar essa maldição que persiste ainda aqui. E eu falo isso muito claramente. Hoje estou sendo mais... Ultimamente eu tenho sido bem claro, né? Mais do que nunca, né? Tem alguns que até estão se assustando um pouco comigo. Mas eu tenho me segurado há muito tempo, tentando dar o alimento. Mas como o alimento não está surtindo efeito naqueles que estão buscando e outros não estão, então tem hora que a gente tem que botar o dedo na ferida e rasgar ela, igual o médico, raspar mesmo, para essa ferida ser cicatrizada. E essa ferida ela precisa ser tocada para mudarmos ela na nossa vida e na nossa comunidade. Isso eu falo que não é só defeito daqui não. Isso é defeito de muitas comunidades que não vivem uma experiência de busca concreta com o Senhor. É isso que nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus é sempre essa luz que abre os nossos olhos, ilumina nossas trevas. E essa treva, ela é muito séria. É uma das trevas mais perigosas, porque ela rasga e mutila toda a realidade da comunhão do amor com o Senhor e com o próximo. Então por isso que hoje o Senhor nos exorta nesta realidade, que nós venhamos acordar, porque se não criarmos em nós a experiência do amor, naquilo que ele contém, respeito, diálogo, confiança, compassividade, diante daquilo que é necessário viver, nós nunca vamos ser plenamente cristãos. Vamos ser qualquer coisa, menos cristãos. Então por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude cada vez mais em nossa caminhada e nos faça cada vez mais enxergar as trevas dos nossos erros, para que nós venhamos, com a graça do auxílio do vosso amor, iluminados para enxergar as nossas trevas e tocados em nossas feridas, deixar que a graça do seu amor venha fecundar, ser um bálsamo, ajudar a cicatrizar essas feridas do pecado e dos nossos vícios e males que habitam em nós, para que cada vez mais tenhamos a força de romper com as raízes da maldade em nosso coração. E cada vez mais a palavra de Deus, junto com a força da Eucaristia, cure nossas feridas, a nos transformar inteiramente no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ofertemos no altar do Senhor a nossa vida, entreguemos o nosso coração ferido, chagado pelo pecado, para que essas ofertas possam transformar, juntamente com a graça do Senhor e a sua presença, o nosso coração, para que a nossa vida possa ser cada vez mais configurada a nosso Senhor. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, que te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, que te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazer que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a Vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo.
tempestade já não pode te abalar. Segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei, estiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrego a ti, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Forças te darei. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Vamos sentar só uns instantes nos nossos avisos. Amanhã teremos a nossa missa às 10 da manhã, aqui na nossa paróquia, por conta do feriado de 7 de setembro. Estaremos realizando, como já havia combinado, desde o início que eu cheguei aqui. Sempre que tiver feriado, a missa pela manhã, porque à noite acaba ficando muito deserto,
para não colocar ninguém em risco. E feriado a gente tem essa liberdade também de participar da Eucaristia e depois, né, passar o nosso dia com a nossa família, aproveitando os momentos nossos também. Lembro daqueles que puderem ajudar com alimentos, né, para a nossa paróquia, pode trazer tanto na hora das missas, como também, né, na secretaria de nossa paróquia, naquele horário especial, terça a sexta, de 9 a 1, sábado, 10 a meio-dia, que está funcionando a nossa paróquia. Na nossa paróquia vai começar agora, a partir dessa semana, toda quarta e sexta, de 7 a 8 da manhã, aula de Pilates, né, gratuitamente. Quem quiser vir participar, é só vir, seguir as orientações do profissional que vai estar aí à disposição, fazendo esse momento, né, essa hora de exercício, que estará aqui sendo na nossa quadra. Então, se querendo participar, é só chegar. Pedimos ajuda, né, dos homens que puderem, né, contribuir e ajudar, porque a gente tem feito uma escala para tentar desinfectar a igreja, sempre, né, com o uso, né. E aí temos alguns homens que se disponibilizaram e um deles hoje, por conta do trabalho, né, que agora vai começar a trabalhar domingo, acaba ficando difícil de poder estar. Então, se alguém puder vir ajudar, será muito bem-vindo, né. Qualquer coisa pode procurar, tanto aqui o Breno, Julián, ou até eu mesmo, no final das missas, que é uma forma de estar aí, né, ajudando, desinfectando, né, com o produto próprio, essa questão do nosso templo, que sempre fazemos, todas as semanas, em diversos momentos, né, desinfectamos 2 a 3 vezes por semana a nossa igreja também. E, né, lembrando da questão, né, que agora vai sendo utilizada aí para as missas online, recebi a sugestão, eu não tinha conseguido fazer o cadastro até então, mas agora está funcionando, o PicPay, né, que é o QR Code que está aí na imagem da transmissão. Então, como você faz uma oferta? Porque o PicPay, ele não cobra aquela taxa que antes estava sendo colocada como transferência do banco, que acaba cobrando uma taxa, né? O PicPay, você baixa o aplicativo e a partir do próprio QR Code do aplicativo, você mira aí o que está aí hoje na tela do seu celular, da tua televisão, e você faz a doação como se fosse uma oferta. Você querendo ajudar, será muito bem-vindo, né? Até porque, né, eu digo que esse período de pandemia, tudo na igreja caiu, e eu sei que os preços das coisas cada vez mais aumentam, né? Que é a magnitude do Brasil, né? Vende tudo para fora, desculpa, né? Quase falei aqui, mas enfia tudo no brasileiro, né? E joga o rombo para o brasileiro pagar, né? Infelizmente, né? Aconteceu isso na carne, e agora está o arroz, óleo, né? Quem foi no mercado ontem, eu tomei um susto, né? Porque é um absurdo, né, que a gente paga, né? E coisas que nós fazemos, né? Isso que eu fico mais irritado, né? E lógico, vende tudo para fora para preço de banana e os brasileiros que paguem a conta. É sempre assim, infelizmente, né? Mas, né, fica aí, eu entendo, né, as dificuldades que todo mundo está passando, e o que você puder ofertar será sempre bem-vindo. Agora não é aviso, é um alerta, né? Eu sei que a gente acaba querendo não sendo enxumbado por tanta informação e desinformação por conta dessa questão do coronavírus, e que o fato de ter afrouxado a questão do isolamento social, ter relaxado, não quer dizer que acabou. Diminuiu o número de mortes diárias, mas o nível de contaminação continua ainda alto. Caiu, mas continua. Então, cada um de nós precisamos ter esse cuidado. Eu continuo agindo da mesma forma como estava no início da crise. Eu faço o possível para ir na rua só quando necessário. Mercado, eu tenho que ir banco para pagar as contas, às vezes, né, para fazer as coisas da igreja, né? E eu vou com máscara, sempre estou de máscara na rua. Eu só estou aqui na hora da celebração com vocês, nessa parte aqui,
sem máscara, mas quando eu desço, vocês veem que eu boto a máscara até para me aproximar de vocês, por uma questão de cuidado também. E o que acontece? Acaba nessas desinformações criando uma coisa como se acabou. Eu já escutei isso de várias pessoas. Eu olho assim, dou logo um corte e chamo a atenção, porque ontem, né, um dos enfermeiros aqui da paróquia que trabalham em hospitais diz que o CTI já está lotado de novo, com casos de Covid. E já tem gente morrendo de novo. E já abriram outra ala porque já não tem mais espaço. Então, quer dizer, está voltando. Se a gente continuar achando que acabou. Então, fica esse alerta. E uma coisa que eu vou chamar a atenção, porque houve um áudio aí rolando, né, que sempre dizem, eu sou médico, não sei o quê. Eu sou muito cético com muitas coisas. E sempre quando o médico me diz algo que eu vejo que é sério, eu procuro mais 2 médicos para ver se isso é fato ou não. Porque a medicina não quer dizer que é Deus. O cientista, médico também podem errar, tanto que não acharam até agora a cura efetiva para o Covid. Até porque o vírus está sofrendo mutação. E é esse cuidado que também tem que ter com as crianças. Por que aconteceu e não está sendo divulgado? Isso eu soube porque eu conheço médicos que estão o tempo todo pesquisando, estão aí na luta, correndo, e disseram que o vírus sofreu mutação nas crianças e adolescentes. 2 casos, e já deve ter outros também, já apareceram, que o Covid, em vez de criar qualquer sintoma respiratório, foi direto para o coração e matou a criança. Está sendo estudado. Isso é um caso sério que foi para a USP, e parece que outro caso do corpo está sendo estudado na Fiocruz, para entender o porquê disso. Então, assim, não existe protocolo certo, os médicos estão sabendo lidar melhor, né? Mas se é cloroquina, se é hidroxicloroquina, depende de cada organismo. Isso quem vai dizer é a equipe médica, não é uma pessoa que não é cientista. Eu estou falando que isso, né, é cada caso é um caso. E então, por isso, quando falaram do termômetro na teste que causa câncer, se isso fosse comprovado cientificamente, já teria sido um alerta, e além do alerta, já teriam mandado banir, porque ninguém vai deixar um termômetro que causa câncer sendo continuado assim, transmitido e vendido. Não tem cabimento isso. É a mesma coisa do cigarro. Cigarro faz mal, uma droga lícita, né? Mas lá está a advertência. Causa câncer no pulmão, causa isso. Quem quiser fumar, fuma porque vai estar isso. Então, não, a medida pelo pulso, que essa maluquice que criaram, ela não é exata. Ela pode dar temperatura muito diferente daquilo que está real na pessoa. Como teve casos que ontem eu fiquei sabendo que as pessoas estão fazendo isso, que estava dando 32 graus. Porque a temperatura no pulso é diferente do corpo. Ela não é a mesma coisa. Nosso pulso nunca está a mesma temperatura, nem sempre está. Às vezes você pode sofrer uma parada e o teu pulso esfriar imediatamente. O teu corpo não. Às vezes é bom ficar gelado e o corpo quente. Tem essas coisas. Então isso influencia na temperatura. Então, quando vier, a temperatura tem que ser aferida aqui. Se vocês acham que é o caso, então eu vou comprar aquele termômetro de botar debaixo do ombro, né, assim, do sovaco mesmo, né? E colocar nas axilas, né? Então, eu vou comprar uns 2 ou 3 desses, que quem não quiser fazer na cabeça, bota a axila, fica esperando ali até dar a temperatura, que é o método tradicional. Né? Mas não se preocupe, eu estou dizendo isso porque eu fui pesquisar. Quando eu escutei, eu pesquisei, revirei artigos científicos e tudo mais, não achei nada. Tanto que muitos tratamentos são à base de laser. Se fosse isso, não usaria laser em muitas coisas. Até cirurgias são feitas a lasers. Então, temos cuidado com as informações que chegam, porque isso atrapalha mais do que ajuda. Tá bom? Então, fica aí esse alerta, né, essa orientação para todos nós. Temos cuidado, porque se um de vocês se contaminar e vir para cá para dentro e contaminar qualquer um, até eu, por isso eu tenho todo cuidado, porque se eu me contaminar, eu tenho que fechar a igreja imediatamente e alertar todos, porque eu sei que o risco de contaminar é muito grande. É um risco que todos nós estamos tendo que passar. Estamos vulneráveis a essa situação do vírus. Então, tenhamos cuidado, né? Sejamos
cautelosos, prudentes e sejamos atentos àquilo que realmente a ciência. Eu falo que até a OMS, até ela também erra, porque não existe essa coisa. Então, quando eles falam lá, eu também fico atento e vou pesquisando também certas coisas. Não fico mais antenado direto, não. Mas no início eu estava atento e pesquisando para saber como que é. E tudo foi muito novo. Mas é um vírus antigo, não é um vírus novo. Ele sofreu mutação. Tanto que é 19 porque já está na 19ª mutação. Já existia esse vírus, né? Não é um vírus novo. Só que a forma como ele está agindo, né, de forma assim tão acelerada na contaminação e disseminação, é que está sendo inédito. Então é isso, tá bom? Então vamos, né, ter esse cuidado conosco, que é o cuidado também com o próximo. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, nos faça cada vez mais caminhar em nossa peregrinação nesta vida junto do Senhor, que ela interceda junto ao seu Filho pelas almas dos nossos irmãos e irmãs falecidos, pela igreja, pelas famílias, lares do mundo inteiro, as pessoas que sofrem com desemprego, as famílias desamparadas. Entregar também todos aqueles que pediram nossas orações, os enfermos, cientistas, profissionais da saúde, para que Nossa Senhora interceda por todas as necessidades temporais e espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz, e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Todos um bom domingo, bom feriado e uma semana abençoada a todos vocês. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo o pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Uou, 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 uou. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo o pecado que te separa de Deus. Romper com todas as barreiras, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor,
Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Uou!